Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Carol Oliveira e estamos começando nosso primeiro episódio aqui do Conexão Podcast Corban. Estou aqui com Ana, que também é do nosso segmento, e Tiago, que é de Recife, né? Se apresentem um pouquinho, Tiago e Ana, como que vocês começaram, de onde vocês são. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Parabéns, Carol, pela iniciativa do Obrigada. primeiro podcast. E é um prazer estar aqui em Caruaru. Sou da cidade vizinha, mais ou menos vizinha, de Pertinho. São Bento do Una. Eu iniciei no segmento há 3 anos atrás e a bagagem de banco já vem desde 15 anos atrás, quando eu trabalhei em banco de rede, e estamos aí até hoje. Pegou as experiências ali, né? Sim. E isso é muito importante. E você, Tiago? É normal, fiquem tranquilos, é assim mesmo. Bom dia a todos. Parabéns pela iniciativa. Meu nome é Tiago Domingues e estou com a Fonte de Soluções Financeiras há média de 3 anos. Tenho uma experiência por volta de 10 anos, mais ou menos, voltado ao ramo de Corban. E seguindo na luta, tentando empreender junto com as dificuldades do dia a dia. Mas já tinha tido algum contato com o segmento ou tu foi lá e... Minha primeira experiência foi com estágio. Estágio remunerado na época de início de faculdade. Aí onde eu passei por volta de uns 8 meses, eu saí da área completamente e fui trabalhar com órgão público, na verdade. Saí da área, mas ainda tive um contato com o público em si. O público. E você, Ana, você falou que veio de banco de rede, né? Já trouxe ali toda uma bagagem. Hoje eu vejo e acompanho também nas redes sociais que você tem um time muito bonito. Parabéns desde já. Conta um pouquinho, assim, da tua trajetória dentro da tua loja, na tua operação, com o teu time. Que a gente sabe que não é fácil. Não. Todos os dias a gente passa por desafios. Sim. E a gente trabalha com pessoas e trabalha por pessoas. Isso. Então, conta um pouquinho sobre a tua empresa. Então, quando eu iniciei, em 2020, eu iniciei sozinha. Então, como toda história de um empreendedor, você iniciou só e contratou mais um funcionário, depois veio o segundo, terceiro, e, enfim, hoje somos em 6. Comigo 7. A maior dificuldade é justamente trabalhar com pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, a gente atende pessoas, a gente não vende apenas um crédito, a gente vende sonhos, né? Vende Como a sonhos. gente Sempre tá ali aprendendo e buscando Sempre. que aquilo ali não é só pelo nosso propósito, não é só porque a gente montou uma empresa, mas sim para transformar a vida das pessoas. Porque Sim. se a gente não estiver pronto para servir o próximo, a gente não está preparado para ser servido nunca. Isso. É Então, muito antes de importante. a gente estar ali vendendo crédito, a gente tá entendendo um pouquinho o que é que aquela pessoa está passando. Então, a gente acaba, eu digo lá aos meus funcionários, a gente acaba virando psicólogo. A gente é o psicólogo do cliente e acaba virando amigo também. Isso é muito legal. Então, assim, hoje eu digo assim, que o time está bem unido. A gente está com esse projeto novo de iniciar a operação de call center. A gente iniciou agora, então estamos em fase de treinamento. Todos nós estamos treinando. Estamos setorizando a empresa e, assim, eu sei que tem muita coisa para o futuro. Tem muita coisa boa que vem por aí, né? A gente tava agora no final de maio em um evento maravilhoso em São Paulo. E, assim, é muito gratificante a gente ver que no nosso segmento tem muitas pessoas que se dizem concorrentes, mas também tem muitas pessoas que estão aqui para ajudar. E tanto que foi através desses eventos que a gente acabou se conhecendo. E virando parceiros, né? Assim, porque hoje a gente compartilha dores, a gente compartilha vitórias. Então, assim, se tem nós 3, né? Se tem uma novidade, a gente está compartilhando. Então, acho que isso é interessante. A gente não pode olhar também só o lado da concorrência. Não. Até porque o nosso ramo é gigantesco, né? E como eu já tinha falado, a gente trabalha com pessoas. Então, jamais eu posso chegar e dizer que aquela pessoa é meu concorrente. Em vez de eu criticar, é melhor eu chegar ali e ajudar também, se fizer sentido para a pessoa. Porque, às vezes, tem pessoas que no nosso dia a dia não quer que a gente ajude, mas também não se esforça nem um pouco. Isso inclui também muitos colaboradores que passam ao decorrer do tempo que a gente tem de empresa, né? Verdade. E você, Tiago, conta um pouquinho aí da tua empresa, dos teus colaboradores.
iniciei, assim, tive uma experiência de início de um choque muito grande, que foi justamente a diferença entre da época que eu iniciei, que eu tive o primeiro contato com o consignado, que era uma época muito analógica, onde era tudo feito através de assinatura, coleta de assinatura, documento, muito papel envolvido, e no decorrer, nesse meu retorno na época, acho que foi outubro de 2020, teve todo esse choque da pandemia, né? Tanta questão da pandemia e também com todo esse desenvolvimento que teve dentro da área que foi mudada até, né? Justamente do segmento em sair do analógico e vir para a parte completamente digital. Sim. Onde foi todo aquele susto. Já tinha um conhecimento, sabia como fazer toda aquela atividade, mas ter que aprender tudo novamente, mesmo sendo as mesmas regras, mas só sendo tratados de maneiras digitais. Em relação a isso, teve toda uma dificuldade, que justamente o mercado ao qual chove de informações e ao mesmo tempo todo mundo te vende um produto e diz que ele vai ser o perfeito para a oportunidade. Vem todo mundo com coisinha muito bonita, né? Olha, faça comigo que você vai ganhar milhões, eu tenho uma estratégia assim, e a gente chega ali e não é realmente aquilo. Isso. Então, tem muitas pessoas que estão aí para cadastrar as pessoas, querem as pessoas, nossa produção principalmente, nas promotoras, mas não estão ali pelos nossos sonhos e só estão pelo dinheiro. Sim. E acredito que, como eu falei, a gente trabalha por pessoas e com pessoas. Sim. E não somos tratados como pessoas, somos tratados apenas como números para eles. Como números. Hoje eu tenho uma estrutura onde atualmente está com 4 funcionários e em processo de implantação de um call center também para mais 10 pessoas. E possivelmente, eu acredito que mês que vem já tá tudo ativo. Já todo mundo com call center. Adorei. Ótimo. É muito bom, porque eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, que a gente foi no call center em Porto Alegre, a gente tava ali, eu tava com a Ana, a gente sempre anotando, pegando muita informação, porque na nossa região, principalmente aqui em Pernambuco, eu soube agora há pouco, né, quando a gente foi para São Paulo, da Quali, que tem uma empresa, assim, uma operação gigante, que como o Marcelo ontem, inclusive, falou pra mim, que a Ana disse que lá era o shopping do consignado. Eu achei muito massa. Eu cheguei a visitar a sede, né, lá quando a gente estava em São Paulo. Lá é um shopping, é gigantesco, a estrutura, a organização. A gente vê que realmente é uma empresa gigante, com a empresa é referência. E eu acho que elas vão galgar coisas muito maiores. Então, assim, a gente fazer parceria com uma empresa dessa... Que tem pé no chão, que sabe, sente nossas dores. Sim, acho que chega junto para realmente dizer como o processo acontece, é muito importante. Porque a gente vem de promotoras que simplesmente chegam e falam assim, vende tal convênio, vende tal produto. Na verdade, elas eu digo, embaralha a cabeça da gente, verdade. E a gente não foca em um produto, não se especializa naquele produto e a gente fica perdido. Então, assim, como eu acho uma palavra, a referência deles é focar num produto. Aprender a se especializar naquele produto. Não que você não possa vender outros produtos mais na frente, mas a especialização em um determinado produto, eu acho que é muito importante. É muito importante. Sim. Pode falar, Tiago. Hoje eu vejo essa questão do gerente comercial, ele vem te abordar, te dar a ideia de alguns produtos ao qual abordar, de correr atrás dele, mas só que ele não te abre os olhos para dizer assim, vamos tentar fazer uma maneira diferente, vamos encontrar um produto ao qual poucas pessoas estão trabalhando, vamos tentar trabalhar de uma maneira que não seja tão impactante a concorrência, vamos encontrar um produto que seja mais... aqui, você consegue trabalhar aqui dessa forma, eu tenho tem outro parceiro que trabalha com outro produto, sabe? Dividir bem a carteira dele para poder todos terem um resultado. Não, o nosso gerente comercial hoje em dia, ele faz com que todos sejam concorrentes. Todos. Eles não mentalizam aquela situação a qual a gente pode trabalhar de uma maneira que... Todo mundo seja unido. Que seja unido, mas vamos lá vamos definir públicos. Tal parceiro pode trabalhar... tal parceiro trabalha governo, outro trabalha INSS...
para poder tentar homogeneizar justamente, não existe concorrência, fazer com que aquele grupo ali fique homogêneo, consiga trabalhar dialogando a respeito, tentando trocar ideias, mudar estratégias. É verdade, porque até assim, no nosso próprio segmento mesmo, tem muita gente que fala, eu vim de uma empresa onde eu aprendi muita coisa e apliquei na minha operação hoje, onde tem a minha empresa também. Mas a gente percebe que, assim, talvez os correspondentes que pensam pequeno, eles não sejam tão culpados pelo, assim, ser tão escasso, o jeito que eles próprios não se conectam com os outros, com os próprios vizinhos. Sim. É um querendo passar por cima do outro, é um querendo ser melhor que o outro. Sempre olhando como concorrência, né? Sempre olhando como concorrência. Acho que às vezes não é o correspondente em si. Talvez até pode, porque a gente não pode olhar assim a questão do caráter. Mas também vem muito das promotoras, dos gerentes comerciais. Porque, sim, como você falou, o gerente comercial ele tá ali, a gente só somos números para eles. Sim. Mas acredito que tem muita gente aí, muita promotora que pode pensar que a gente realmente somos seres humanos, que precisamos de uma estratégia e que ninguém chega no topo sozinho. A gente precisa de pessoas. E eu acho que o que o mercado precisa realmente é de uma capacitação. Sim. Não é simplesmente uma promotora chegar e dizer, vende tal produto, a gente não sabe entrar no portal, a gente não sabe vender o produto, a gente não tem argumento, a gente não tem objeções. Então, assim, a gente está buscando participar de um workshop do Gabriel Ramalho, participar de uma mentoria, fazer parceria de uma empresa como a Quali, Consig, ou pessoas que têm iniciativa de montar um projeto, como Carol aqui, de ensinar, de fazer um tipo de consultoria, de realmente pegar na mão e fazer o começo, meio e fim de todo o processo, eu acho que é muito importante. É muito importante. Porque eu lembro assim, que logo no meu início, quando eu comecei, eu trabalhava ali venda balcão, vendendo mesmo. E eu não sabia de nada. Eu era da área da enfermagem, uma coisa totalmente diferente. Fiz 3 vezes e não concluí. E as pessoas me perguntam por que tu não concluiu apenas para ter o certificado. Eu digo, porque para mim não fez sentido. Eu prefiro estar sempre com pessoas, me conectando com elas e ajudando. E eu lembro que no início foi muito, assim, um período muito, assim, tenso. Porque até as próprias pessoas que eram os meus líderes, que na época o pessoal nem chamava assim tanto líder, liderado era meu patrão, meu gerente, enfim. Não chegou comigo e disse assim, olha, é isso que tu tem que fazer. Me jogou lá, eu fui trabalhar porque eu precisava pagar minhas contas, morava sozinha. Então, nunca chegou ninguém comigo. Essa importância da capacitação. Da capacitação. De você dar o tempo para o funcionário absorver aquele conteúdo, sim, entender e poder fazer com excelência. Porque a gente tem que moldar o nosso colaborador, sim, da forma com que a gente precisa. E uma coisa que a gente percebe do próprio mercado, o mercado bancário, é que ele é muito centralizador. Ele tem toda a informação ali, mas ele não repassa para quem está abaixo para poder justamente existir uma qualidade do serviço prestado. Não. Se hoje você tem um produto, um exemplo, consignado, que dentro do banco realmente todos trabalham de uma maneira correta e quem está abaixo é um correspondente, o correspondente só entra com a senha, que no caso você criei um novo usuário do banco e no máximo ele te faz ali, é isso aqui. E pronto. Ele não te passa treinamento. O banco ele precisa daquela produção, mas só que ele não te propôs ou te gera um treinamento para aquilo ali. Ele te coloca no campo de olhos fechados e diga, segue. Eu digo assim, que fica no ramo realmente quem é persistente. Porque eu lembro, o Thiago falando disso, eu lembro quando eu iniciei, que eu não sabia como era uma digitação. Porque quando a gente inicia, a gente é o digitador, a gente é o vendedor, a gente é o gestão, tudo, o comercial, né? A gestão é o financeiro. Então, por exemplo, Carol chegou a trabalhar na digitação. Sim. Eu trabalhava em banco, eu era gerente de pessoa jurídica. Eu não trabalhava com o público de consignado. Então, quando eu cheguei, foi uma coisa totalmente diferente. E eu sofri muito com essa questão, sim, de não ter um treinamento e uma capacitação para mais, assim, como a gente é turrão, a gente vai ali, tipo, não, eu vou aprender. Perguntava um, perguntava outro, entrava com suporte de uma promotora, com outra, e acabava descobrindo. E assim, vai dando certo. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma menina da Bahia, tem uma mentorada. Isso, uma mentorada, eu só ia dizer no final, mas enfim, um spoiler. Uma mentorada da Bahia, e aí eu expliquei a ela, né, sobre gestão, comecei logo pela gestão, porque ela disse que está no mercado há 2 anos, e ela vem tendo muita dificuldade, onde a produção dela é 20 mil, assim, um pré-faz, um novo.
É pequena, né? É muito pequena. A gente sabe que não paga nem os custos da gente chegar até a nossa empresa. Mas eu falei, não desista. Porque... Ela tem funcionária? Não, ela não tem funcionária. Inclusive, ela trabalhava home office e ela vem me acompanhando desde setembro, através de uma live do Gabriel. E aí ela vem sempre trocando ideia comigo. Eu disse, tem um grupo de mentorias que eu tô lançando e assim, assim, assim. E aí ela foi e disse, não, eu quero, eu topo. E aí quando eu comecei a mostrar pra ela, era tão nítido que era falta de informação que ela tinha. Que ela disse, eu não sei como é que eu faço uma abertura do Santander para um cliente. Porque a gente sabe que quando chega um cliente ali na nossa mesa, a gente pode se especializar em um único produto. Igual a gente você tá se especializando na portabilidade e tudo mais. Mas a gente tem que ter uma prateleira cheia de produtos. Então, se um cliente chega na minha mesa, ele senta comigo, eu ofereço uma conta para ele. Eu ofereço um crédito pessoal, eu ofereço ali um crédito consignado. E entre outras coisas. Porque a gente sabe que o cliente ali, se ele for bem atendido pela gente ou pelos nossos colaboradores, ele vai indicar várias pessoas. Mas a gente também nunca pode depender da indicação, porque a indicação a gente nunca sabe quando ela chega ou quando ela vai parar de chegar. A gente ganha a rede de amigos dele, mas para isso a gente precisa estar ali cobrando, né? Olha, o que é que você gostou? Você achou do atendimento e que é o marketing, que eu digo, é o marketing boca a boca. do boca a boca. Então, assim, foi nítido que ela não sabia como ofertar, mas a persistência e a vontade dela querer aprender mesmo. Porque, eu digo assim, eu mesma sou uma experiência viva disso, que ninguém nunca chegou na minha mão. As pessoas de onde eu trabalhei no setor de digitação foram as pessoas que me desacreditaram em mim. Então, se eu me deixasse levar por esses comentários que falavam, Carol quer ser mais que isso, Carol quer aprender mais que isso, eu era a pessoa que mais errava. Tinha várias crises de ansiedade, saía chorando, porque eu errava na digitação. E hoje eu vejo que, em vez de eu pensar em desistir, eu olho lá para trás. O que me fez chegar até esse momento e as pessoas que estão comigo e que realmente acreditam na minha empresa, acreditam no meu sonho. A gente sabe que desafios, eles vão sempre existir. Então, um conselho, né, para vocês que estão iniciando, não desista por uma coisa que, ao seu ver, é grande. Sem obstáculo não tem superação. Não tem. O obstáculo é necessário. Até hoje, assim, eu tenho muitos obstáculos. E a gente sempre acorda dizendo, não, eu vou superar. Vai superar. E a mentalidade da gente mesmo, né? Porque se a gente chegar e dizer assim, hoje o dia vai ser tão ruim, acho que eu não vou vender, acho que eu não vou conseguir isso. Nosso dia já vai ser uma porcaria. Então, a gente tem que ser uma pessoa automotivação, assim, automotivadora. Porque se eu chegar desmotivada na minha empresa, vocês acham que o meu time ele vai ser motivado? Não vai. Realmente a automotivação tem que estar presente. Tem que estar presente. Mas a gente tem que trabalhar isso também, né? Porque nem sempre também a gente tá naquele pique. Então, para isso, a gente precisa... cada um tem o seu ritualzinho, né? Eu gosto muito de ler. Então, assim, quando eu tô passando por aquele momento, eu pego um tema daquele livro, aí... Às vezes é uma frase, é a Bíblia mesmo, é algum trecho assim, mais sábio que você já desperta, já diz, não, vamos em frente, vamos seguir. Vamos levantar e vamos seguir o dia. Não sei se chegou a acontecer com vocês também, a situação de sair de casa com um problema para ser resolvido e voltar com 2 para ser resolvido. Todos os dias. Mas a gente também... Todos os dias. Porque assim, a gente... tá ali com pessoas, a gente mexe com o dedo daquela pessoa e a gente sabe, vocês também estão começando, que a gente diz assim, tem 2 dias, 5 dias úteis para pagar na tua conta. Minha gente, um colaborador, ele errar ali a digitação, até eu mesmo. Eu errei um contrato de 35 mil. Eu disse, meu Deus do céu, e não pagar na conta do cliente, ter que fazer ali uma reapresentação, a gente sabe que a gente perde tempo. A gente poderia estar prospectando outro cliente, tem que reeditar tudo de novo. Fora as tabelas que a gente tem que colocar na tabela correta. Então, assim... A gente tem que ter uma posição sempre muito forte, porque a gente é o dono do nosso próprio negócio e tem que saber gerir direitinho, né, as coisas. E ainda tem a questão de no momento que a gente faz as digitações das propostas, mesmo que todas elas corretas, mas o banco está passando por uma fase que ele está atrás de novos produtos, atrás de novas possibilidades e não respeita o quanto a plataforma dele tem de capacidade. Então, você faz tudo ali, o sistema do banco fica fora do ar e você fica... o que você promete ao cliente acaba não sendo cumprido por conta disso. A gente mesmo na operação, minha operação, eu vou dizer que ela é quase 100% FGTS. Nossa produção... Espetacular. É muito bom. Espetacular isso. E, assim, a gente depende da caixa. A gente depende de autorizar no aplicativo do cliente, enfim. E a gente viu que esse último final de semana
Minha gente, eu trabalho no final de semana, se tiver, aparecer um cliente, eu vou fazer, porque eu sei que ele precisa daquele suporte, mesmo que o banco não pague naquele dia, mas hoje já tem alguns bancos que pagam, né, num sábado ou no feriado. Ou até na madrugada. Né? Na madrugada, eu só vejo Thiago dizendo assim, olha, eu não fechei minha loja não, porque tá pagando. Enquanto tá todo mundo ali, ele em casa descansando, o Thiago tá lá, e esse é um dos propósitos também, né? O engraçado de um parceiro que eu tô trabalhando é que é dessa forma. Ele, no momento que tá ali, na dificuldade, que todo mundo ele precisa diminuir um pouquinho o ritmo. O ritmo dele dentro da plataforma, o que é que ele faz? Ele aumenta o ritmo. Aí ele trava todo mundo. Então a gente tem que aguardar aquilo ali melhorar. Então só vai realmente ter um resultado melhor quando vem bater a madrugada, que diminui o ritmo, ele começa a apagar tudo novamente e ele segue. E assim, a gente... O nosso segmento em si, ele tem sido, né, respeitado, eu acredito que de uns 3 anos pra cá. Porque antigamente as pessoas só viam a gente... Tem mudado mais o cenário, né? Acho como, que um correspondentezinho bancáriozinho. Não, gente, a gente é dono de uma empresa, a gente gere pessoas e as pessoas... né? Eu me emociono muito quando chega um colaborador pra mim e diz assim, eu realizei isso porque eu tô aqui. E chegar e falar assim, olha, eu acredito na sua empresa. Às vezes, eu acredito na minha empresa. Mas tem dia que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Que a gente não quer e a gente só quer se isolar do mundo e pronto. E tá tudo bem. Não é uma coisa fora do normal. Empreender não é fácil. Não. E tem os perfis, né? Assim, tem gente que tem perfil de empreender, tem gente que não tem perfil de empreender. Não. Tem gente que vai tentar ali abrir, porque viu o amigo abrindo, viu a amiga abrindo. Vai lá, tenta fazer, faz de novo. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Aí depois vai só, formatou. Sim. Não dá certo. Em alguns casos, realmente, esse é responsável por ter toda essa fama que o correspondente bancário possui hoje em dia, né? De que, não, tá ali, não sabe fazer, ou é golpe, ou é algo do tipo, por conta de alguém que entra ali que não tem conhecimento, ou, na verdade, procura um conhecimento errado, ou foi... Ou influenciado de uma forma errada, né? Mas graças como os corbãs mais antigos, eu digo que são os... Blogueiro, não. Os pioneiros, assim, Não, que são engajados com a política. Yasmin Calmon mesmo. Sim. Que é engajada, assim, ela vem ajudando muito essa questão do segmento, de que consignado não é golpe, de que a gente é uma agência também, de que a gente fomenta a economia local, de que a gente gera empregos, de que a gente trabalha com pessoas. E o nosso segmento é um segmento que só tende a crescer. E merece todo o respeito. Sim. Porque até pessoas que são próximas dizem assim, tu tem o quê? Eu tenho uma financeira, sou correspondente bancária. E não, a associação, eu trabalho lá no Itaú. Poxa, que massa o trabalho no Itaú, minha gente. Assim, eu amo o que eu faço. E basicamente a mesma coisa, são os perfis, né? Perfis. Você tem perfil de empreendedora, você tem correspondente bancário. E ela é uma funcionária. Uma funcionária que pode ser muito bem desenvolvida, pode ser promovida, mas não tem perfil para o empreendedorismo. Então, assim, realmente, essa questão de perfil, eu analiso muito dentro do escritório, por exemplo, o perfil do comercial, o perfil do operacional, o perfil da tecnologia. Então, não adianta, eu acho, que a gente forçar uma coisa que não tá dentro, não tá dentro da pessoa. E às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, a gente às vezes pode ter um melhor colaborador, melhor vendedor dentro da sua loja, mas às vezes ele acaba infectando as outras pessoas e acaba todo mundo desmotivando. Sim. Qual a dica que vocês dão para quem tá começando? Eu acho que, assim, você chegar no funcionário, falar a real com ele e dizer assim, você tá feliz? Você quer ficar aqui? Você quer crescer junto com a empresa? Porque se realmente aquela pessoa não tá somando ali dentro, a gente tem que promover para o mercado de trabalho. Como a gente vinha escutando muito nessas mentorias. Tem que promover para o mercado de trabalho. Não vai com a missão, a visão e os valores e o propósito da empresa. Tchau. Tem que ser promovido. Algo que eu tenho levado bem em consideração é justamente a ideia de que elogiar em público
e corrigir no particular. Sim. Isso. E caso isso Isso, realmente, muito importante. realmente não corrija, a principal alternativa seria justamente essa. Essa questão do feedback. Promover o mercado de trabalho. Essa questão do feedback realmente é muito importante. Muito. Não só dar o feedback, o feedback eu digo que é aquele mais profissional, mas assim, a gente dá aquele feedback diário mesmo, a gente identificar se tem um erro ali, a gente chegar no particular, dizer, ó... A gente precisa melhorar, precisa Vamos- ajustar isso aqui vamos não tá ajustar. dando certo. Isso. Uma das coisas mesmo que logo no início eu tinha... Porque eu nunca tive uma empresa, né? Eu tive várias coisas. Eu vou ter uma hamburgueria, uma certa vez com o Nayali. Na pandemia, eu fui trabalhar... Eu sempre trabalhei para outras pessoas, mas eu sempre queria ter o meu. E uma das vezes, assim, que eu tinha muito medo logo no início era de corrigir o colaborador. Dizer assim, ó, não pode mexer no telefone. Eu morria de medo. E... depois que a gente vai lendo, vai estudando mais, a gente vai vendo que, assim... Porque eu também sou muito novinha, né? No segmento. Vamos dizer assim. E as pessoas que estão comigo são pessoas que são mais novas ou da mesma idade que eu. E, às vezes, por um deslize ali, não tem uma... Mesmo que eu fale com a autoridade, não tenho a maturidade de receber aquele feedback, ou aquela correção. E eu tinha muito medo de dizer assim, ó, fulano, não mexe no telefone. E aí eu já perdi também um dos colaboradores que também era muito bom, por conta que acredito que foi uma falta de inexperiência minha. Mas com o tempo a gente começa ali a aprender. E dizer, ó, fulano, dentro da empresa tem regras, e essas regras precisam ser cumpridas. Se tu não cumprir... Por isso a importância de na contratação, a gente já informar o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Porque aí eu acho que fica mais claro e a gente não se desgasta tanto. Isso. Questão da pontualidade, questão do celular, questão de comprometimento. Das regras e tudo, né? Eu até criei um manual do colaborador. Acredito que eu até mandei para vocês verem, né? E ali fala sobre tudo, sobre a vestimenta, como que o colaborador pode ir, porque a gente também não tá no circo para ir vestido de qualquer forma. A gente não tá em casa para ir todo desleixado. Eu digo assim, a gente tem que estar numa empresa. A gente tem que passar uma credibilidade. E a nossa imagem, acredito que durante 5 segundos, se uma pessoa olhar para você a primeira vez, ela vai descrever você. Eu já li isso em vários livros que fala que a gente tem que estar bem. Então, o nosso time, ele tem que estar... Você é o espelho do seu time. É o espelho do nosso time. Então, qual o conselho também que tu dá aí, Tiago? Então, quando eu decidi empreender, eu tive aquela decisão que muitos dizem que é errada, que seja justamente aquilo. Eu vou criar uma empresa que seja da forma ao qual que seja o meu sonho, da maneira que fica melhor para mim, que vai ser bom para todos. Então, logo quando eu iniciei, eu não defini metas, mas tinha algumas pequenas regras, que seria justamente a questão do uniforme e ter realmente uma postura profissional. Mas em questão de ser cobrado por metas ou alguma outra coisa do tipo, nunca fui de ser contundente a respeito disso. Não, era um negócio bem flexível. Uhum. Até mesmo a questão de utilização do celular. Mas aí, no decorrer, é um momento que a gente precisou fazer fazer uma nova reciclagem a respeito do que a gente está trabalhando. Me deparei com a lei do LGPD. Sim. E com isso eu tive que realmente, a partir desse momento que eu tive que colocar algumas novas regras dentro da empresa, que seja justamente a não utilização do celular. A gente Até vai hoje, aprendendo, né? Assim, eu acho que da mesma forma que você, eu sofri do mesmo jeito. É questão da meta individual, a gente vai vendo que a gente decorrer, vai errando. sim. E a gente vai corrigindo. Isso. E é com os erros, né, que a gente tá Aí aprendendo. Imagina, se tudo fosse perfeito. Tive essas dificuldades que foi justamente a proibir a utilização do celular. Hoje é definido os horários a qual pode estar usando. Não é fácil, mas a gente vai ali tentando fazer justamente aquele controle para poder, ao mesmo tempo, agradar o funcionário, ter um funcionário motivado, mas não é fácil. Mas, no geral, é bem simples. Não é fácil. E eu, assim, esses dias eu estava lendo bastante também, e eu vi uma frase em um vídeo, na verdade, que falava assim: é mais fácil você ter um colaborador que queira crescer dentro da sua empresa, que queira estar ali pelo seu sonho, pelo sonho dele, lutando, vestir a blusa mesmo, da camisa mesmo da empresa e dizer assim: eu sou a Crédito Fácil, eu sou a Nova, eu sou a Fonte. Então, assim, do que chegar... Eu vou estar por esse funcionário, eu vou estar por esse colaborador, do que estar um colaborador que está ali, sabe que tem regra, sabe que tem a missão, sabe que tem tudo e acaba não cumprindo. Então, esse funcionário, ele não faz sentido ele estar ali. Então, a gente qualifica ele para o mercado de trabalho. E
ele tinha uma oportunidade de estar crescendo com uma empresa que está em crescimento. E ele preferiu ir para uma empresa que ele ia ser só mais um. Ele não ia ser um. Eu acredito muito em que Deus bota as pessoas certas nos caminhos certos. Sim. E que aliançam a você aos caminhos certos. Então, assim, eu sempre, quando eu vou orar, eu digo assim, se for para essa pessoa ficar, que o Senhor me mostre. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E quando o funcionário não tá ali, a gente chegar e conversar e dizer, tipo, você tá feliz? É aquela questão. Sim. Ele tem que realmente seguir o caminho dele. E às vezes a gente até se apega. Sim. Porque a gente é ser humano, né? E a gente se acostuma, né? Chegar lá, fica mais cômodo pra gente. Aquele funcionário, ele já sabe como é toda a cultura da empresa, o atendimento, a rotina. Aí eu acho que é como se fosse um lutozinho, né? A gente fica ali triste, sentindo falta de alguém. Mas tudo na vida passa. A gente sabe, né? Também como é que tá a condição de todos, né? Conhece como é que tá a situação da pessoa, entende tudo, sabe que tá ali ajudando. Aí no momento que ele é necessário ele ser promovido no mercado de trabalho, sabe que ali ele não vai ter aquela oportunidade. Não naquele período ali. Não é que vai ser impossível ele arrumar outro emprego. Mas vai fazer falta. Então, se vai sair dali, se fosse, pelo menos eu ficaria enormemente feliz se fosse de que forma. Não, vai ser promovido daqui realmente para uma empresa maior. Mas realmente ser promovido para estar na rua, voltar em casa, aí realmente, mesmo você sabendo de todo aquele contexto de âmbito familiar... A história, né? Que tá ali porque precisa. E eu costumo dizer sempre assim, para quem entra na minha empresa ou qualquer outra coisa que seja na minha vida. Que por dinheiro, pessoas entram e pessoas saem. Certo? Então, elas precisam estar ali pelo sonho. Então, primeiramente, Deus tem que permitir que elas estejam ali, que também me dê força para que a gente consiga gerenciar cada dia, melhor mais o nosso time. Na minha época também, logo quando eu iniciei, eu não tinha uma meta, porque a meta onde eu trabalhava, eu tinha que vender 100 mil. Para mim, aquilo ali, na época quando você falou, era tudo físico, os contratos eram tudo físico, passava 5, 6, 7 dias para pagar, a gente tinha que estar lá, escaneando a documentação, era uma pilha deste tamanho. Eu peguei o início. Pegou o início, né? Eu peguei o início disso. Tinha que estar todo dia ali, olhando as ADE, vendo qual proposta foi paga, qual iniciou, tinha que redigitar todo aquele trabalho, e hoje não. Eu digo assim, que a pandemia ensinou muito, a gente perdeu muitas pessoas, muitas coisas também, mas ajudou muito um dos nossos segmentos, foi a questão da tecnologia, que hoje um cliente, a gente pode vender para ele estiver lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, a gente consegue ofertar um crédito para ele através da portabilidade, do FGTS, do tráfego pago que a gente pode estar fazendo, do call center. A gente consegue estar ali, eu me esqueci a palavra, mas a gente consegue estar ali levando o nosso trabalho, nosso potencial a qualquer lugar do Brasil. A tecnologia ajudou muito o nosso segmento. A qualquer hora eu iniciei a minha empresa dentro da pandemia. Porque quando eu tinha decidido de iniciar, aconteceu de repente, né? Ninguém sabia também que a pandemia ia chegar. E não que a pandemia foi bom, né? A gente não pode olhar para esse lado, mas pelo lado da tecnologia, da questão do ramo, eu cresci muito dentro da pandemia. Eu continuei vendendo dentro da pandemia e a empresa cresceu nesse período. Enquanto porque você tinha uma visão onde você queria chegar. Isso é muito importante. Se a gente não tiver uma visão de onde a gente quer chegar, qualquer lugar dá certo. Então, da pandemia, não foi uma coisa legal, mas você fez que aquilo ali fosse transformador. E tá até hoje, eu quero ver você muito. A gente vai ter o shopping aqui em Pernambuco. Oh, meu Deus. 3 shoppings. 3 shoppings consignado. Eu vejo assim, que a gente tem potencial muito grande. Eu admiro muito, de verdade, Ana. Tiago também, a gente sabe que todo dia é uma luta, eu já falei várias vezes, né? Mas porque realmente quem tá aí assistindo, que é do nosso segmento, ou que também não entende, é porque a gente lida com pessoas, com o dinheiro das pessoas e com o sonho dela. Então, quando chega um cliente ali na nossa mesa, não é só, eu não vou querer vender a pulso a todo custo um dinheiro para ele, eu preciso entender a necessidade dele. Então, e só salientando que esse ano é um ano desafiador para a gente. Essa nova política, esse novo governo. Então, assim, muita gente fechou as portas. E só realmente fica
quem gosta. vai pular esse obstáculo, né? É. Quem vai dizer, não, hoje vai dar certo, eu vou atrás de uma solução para isso, que é o que a gente fez, a gente buscou, a gente tá se capacitando. Tá tudo A bem. gente está se aliançando com pessoas experientes, porque se a gente não fizer isso, a gente fica para trás. Fica pra trás. E eu digo sempre assim, que a gente tem que estar com pessoas que pensam além também. A gente tem que ter uma visão, tipo, muito além. Se a gente tá com pessoas que pensam pequeno, quer ter só um negocinho, uma certa vez uma pessoa passou em frente à minha loja e disse assim, ei, sua lojinha é tão bonitinha. Eu disse, lojinha não, minha empresa é linda. Porque não é uma lojinha. Assim, é realmente Minha ali- agência, né? Minha agência, é meu minha correspondente meu bancário. correspondente, minha empresa. Então, E é algo que a gente precisa realmente enxergar dessa forma. É nossa empresa, é nossa agência, realmente. Não, porque tem que começar não é da uma gente. Se a gente não pensar dessa forma que a gente é grande, a gente vai se achar muito pequeno. E aí vai acabar que as pessoas não vão acreditar na gente, muito menos na nossa empresa. Eu fiquei muito feliz que esse ano a gente ganhou. Ana também ganhou como os melhores do ano, não foi? Foi A gente na ganhou- cidade. Nosso primeiro ano de empresa, a gente ganhou os melhores do ano. Eu fiquei, nossa, não acredito. E foi pelo voto da população. Os clientes estavam ali compartilhando, postando. Eu disse, meu Deus, então realmente tá fazendo sentido o que eu tô fazendo. Você está fazendo diferença Tá na fazendo- sua cidade, Sim. local, e você pode fazer a diferença muito em um raio muito maior. Sim, é muito verdade. Questão de metas, assim. Quando chega pro colaborador e ele não atinge, o que é que tu faz, Tiago? Olha, você tem que vender. Não, realmente essa questão da cobrança, ela é diária para realmente chegar no meu objetivo. Normalmente eu cobro o dobro. É aquele negócio, bateu a meta, não ganha brinde não, viu? Bateu a Funcionário meta, não pode escutar o podcast. dobre a meta. Essa Se escutar, vai saber que tem que vender metade. sim, essa parte realmente eu cobro bastante para, assim, eu cobro o dobro para poder atingir pelo menos o meu necessário, que seria custo operacional, se é Custo, né? 50%, eu digo que tem que ser 100%, se é 10, tem que bater 20 para poder atingir os 10, chegar aos 10, para eu ter como justamente chegar no final do mês e até parabenizar ele ou até recompensar ele de uma forma melhor. Ele não vai entender o porquê, mas pelos meus motivos ele vai conseguir bater a meta dele de uma maneira Mais flexível, mais ali sem muita flexível, pressão, né? Eu mesmo, antigamente eu não funcionava muito com pressão, não. Eu nas outras empresas que eu trabalhei, eu nunca cheguei a bater minha meta. E quando eu tinha sido demitida no mês de dezembro de 2020 para 2021, do dia 11 de dezembro ao dia 31, eu vendi 194 mil sozinha, de casa. A única coisa que eu tinha era um computador, que era metade era de Nayali, e o restante da minha rescisão eu comprei a tela não, o monitor do computador, e fui vendendo. E eu morava muito longe. Quem é daqui de Caruaru e sabe, eu morava no Alto do Moura. Então, do centro até o Alto do Moura é quase 4 ou 5 quilômetros. Eu acho distante, pela estradazinha. Para o funcionário, para o cliente se deslocar. Sim. E aí eu disse, meu Deus, será que vai dar certo? A gente já tinha colocado uma hamburgueria para vender, deu muito certo. A gente fazia os hambúrguer e entregar a pé. Eu e Nayala, então assim, eu disse, não, se um hambúrguer deu certo, então por que isso aqui não vai dar certo? Que é uma coisa que mesmo que eu queira desistir, eu sempre dizia assim, eu não vou trabalhar mais não, como correspondente bancário, não vou trabalhar mais para ninguém. Aí Nayala dizia, não, tenha calma, eu disse, não vou. Aí eu fui trabalhar em um supermercado. O pessoal do supermercado, eles tinham demitido uma pessoa para me colocar. Eu passei só 3 dias. Até eu já pedi bastante desculpa, mas eu fiquei 3 dias porque eu vi, eu disse, não é aquilo, eu tenho um potencial. Não desmerecendo nenhuma profissão. Mas assim, eu sabia que aquilo ali não era o que eu queria, não era o que também Deus permitia pra minha vida. E quando eu digitei 194 mil sozinha, de casa, as pessoas indo na minha casa, no Natal, eu estava doente. E as pessoas estavam indo na minha casa, eu disse, não. Deus tem um propósito para tudo. Então, tá fazendo sentido isso aqui. Então, vou pegar o que eu tô recebendo e vou alugar um ponto. Aí, na área mais centrada, eu já sou mais assim, eu quero fazer. Ela disse, acho que não é o momento, não. Eu disse, é o momento. A gente foi alugar uma sala e começou a dar certo. E até hoje, assim, a gente já tá na nossa quarto espaço, né? E que a gente tem
um tamanho aí para ter mais ou menos umas 20, 25 pessoas na nossa operação. Vai crescendo aos poucos, claro que a gente sabe. Sim, tem que ser bem comedido. Tem que ser tudo calculado, porque um cálculozinho feito errado, a gente ali para reconstruir de novo tem que ser mais 1, 2, 3 meses. Então, tudo com o pé no chão. Ana, qual é o conselho que tu dá para quem está começando agora, questão de gestão e questão de meta, do operacional? Eu acho que tem que ser estudado, lógico. Tem que ter muita vontade. Também não ser tão analítico, porque senão você acaba não fazendo. Mas com um pé no chão. De uma certa forma, um pé no chão. E simplesmente ir, começar sozinho e aos pouquinhos... E gerenciando ali, né? Contrata uma pessoa, depois contrata outra. E assim, todo o dinheiro... todo o faturamento que entrar, ser reinvestido. Sim, é importante isso. E assim, isso me fez lembrar meu início eu não tinha salário. Simplesmente eu efetuava a venda, toda aquela venda, todo o faturamento, ele era guardado e era reinvestido na empresa, como máquinas, estrutura, fachada. E eu acho que esse início realmente é muito importante, assim, tirar o mínimo possível, reinvestir e dar um foco na empresa. E depois que a empresa tiver ali já 2, 3 funcionários, a gente faz ali o nosso prolabore, porque a gente também merece. Como funcionário, né? Você também é um funcionário. E não tirar, tipo, eu recebi X valor, eu vou tirar Y valor e o caixa da empresa vai ficar zerado. Como é que eu vou ter uma imersão em São Paulo? Eu preciso ir, eu tenho que ir para me especializar. Se eu gastei meu dinheiro com besteira, como é que eu vou? Vou ficar para trás. E esse caixa vem da empresa, porque é uma capacitação para você. É verdade. Então, a gente precisa realmente ter essa noção e ter essa consciência de que tem que ter esse caixa. E que a empresa é nossa, mas o dinheiro que entra não é nosso, é da empresa. É da empresa. O seu é o prolabore. E pronto, acabou, viu? Não tem mais nem menos. E tu, Tiago? Então, hoje, minha visão da empresa é que ela é uma plantinha, ela tem que ser bem nutrida, ela tem que ter bastante água, ela tem que ser bem tratada. Então, o que acontece? Todo o valor que entra hoje, realmente ele tem que vir para um fundo de caixa. No início da empresa, você realmente tem que estar muito pé no chão. Se entra R$1.000, tenta fazer o máximo possível de não gastar ele. Se gastar, gaste com as necessidades que sejam obrigatórias. Aí daí vai seguindo. Chega mais na frente, chega um ponto, tentar não abraçar todas as ideias que são te oferecidas, todas as propostas, que nesse momento vai chover de tudo. Você é novo no mercado, então vai ter de tudo te oferecendo ali naquele momento, desde que seja várias opções de tecnologias, algumas efetivas, outras não. Vai vir muita gente querer te oferecer conhecimento, alguns conhecimentos são efetivos, outros não. Então tem que ser bem pé no chão, saber que produto realmente é, estudar, focar naquilo ali, entender, aprender um produto. Pronto, agora vamos aprender o segundo. E dominar aquilo ali, né? Porque se a gente não dominar... Se houver 10 produtos hoje, primeiro inicie um, você vai lá até o ponto dele. Se você precisa atingir até o nível 10 para poder entender ele 100%, aprenda e siga para os outros produtos. Vai para o segundo, para o terceiro, até chegar ao 10º dessa forma. Não adianta tentar conhecer um pouco de todos. Tem que conhecer bem um e depois ir fazendo o mesmo com os demais para você realmente conseguir ter pelo menos uma rentabilidade. Senão, no final das contas, você só vai trabalhar. Só trabalhar. A gente até comentou, né, já várias vezes, é igual a gente tá em todos os eventos possíveis que existir, seja de gestão, a liderança, de inteligência emocional, ao financeiro, a líder, a qualquer coisa. Sim, o prolabore vai ficar lá, a gente no final de contas não vai... Fica lá. E às vezes assim, a gente acaba fazendo tanta coisa, aí vem vários gerentes comerciais que aparecem assim, porque a minha empresa era térreo, era primeiro andar, agora é térreo, e aparece várias pessoas, só esperam eu entrar dentro da loja, a pessoa ficou do outro lado da rua. Para entrar, para oferecer. E se a gente não tiver uma consciência que a gente, tipo, não, eu não preciso dessa... Eu vou deixar aqui o cartãozinho dessa pessoa, o contato dessa pessoa. Em algum momento eu vou precisar. Mas se eu acabo abraçando todas as palestras, todos os eventos possíveis, se eu acabo abraçando todos os gerentes comerciais, eu vou virar uma pessoa que, assim,
Você não vai ter um foco, né? Eu não vou ter um foco em nada. Então, o importante é a gente ter visão. E a gente ter foco no que a gente faz. Não adianta vir pessoas oferecer Deus e o mundo, porque é tudo mentira. Eu digo por livre e espontânea vontade, assim. Porque o povo diz assim, ó, vem produzir comigo, que eu te pago X e Y e Mais ainda bonificação. mais bonificação. E se tu me vender 300 mil, ainda eu te dou uma máquina. A pessoa vende, cadê a máquina? Não tem a máquina. Não tem. Cadê a bonificação? Cadê um a mais por cento? Meio a mais por cento? Não tem. Então, quando as pessoas chegarem, um conselho que eu dou pra vocês, assim, quando você for crescendo, você vai percebendo que as pessoas vão cada vez lhe assediando muito mais. E é muito nítido isso, porque quando eu posto uma coisa no meu Instagram, os gerentes comerciais saem seguindo todo mundo que eu marco. Isso é muito nítido. Eu até falei uma certa vez, gente, é muito feio. Se a pessoa quiser se cadastrar, a pessoa vai se cadastrar pela empresa, pelo que vocês prezam. Não é pelo, assim, o assédio de querer aquela produção, querer o dinheiro. Porque quando eu entro em algo, eu entro de cabeça e sei que aquilo ali tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que ser pé no chão. Porque se a gente não tiver, for abraçar o mundo, minha gente, não dá certo. A gente foi pro evento em São Paulo, quando eu voltei, milhares de pessoas falando comigo. Eu não sabia. Nayala dizia assim, eu tenho uma reunião hoje, 10 horas da manhã. Eu disse, o quê, Nayala? Ela disse, vocês que podiam, eu não sabia. Mas vamos lá fazer a reunião? Ó, tenho reunião amanhã. Que hora? Meio-dia. Eu não sabia. Mas é tanta reunião, tanta coisa, o povo querendo ofertar tanta coisa, e acaba que a gente quer abraçar o mundo. É a questão do foco. Se E não consegue. Se não tivesse pé no chão, teria fechado com todos. Com todos, e estava aí perdido. Muitas foram boas oportunidades e outras não, mas da forma que foi abordada, você acaba contratando. Eu acredito muito em parceria, assim. Sim. Muitos promotores vêm e dizem, não, eu vou lhe dar X mais, eu lhe dou uma máquina, eu lhe dou mais isso. Não. Eu trabalho desde o início com X promotoras e às vezes me filio a assim, para algum outro banco específico, mas assim, eu sou muito fiel a minhas promotoras. Sim. Porque não vai ser meio ali ou às vezes até um ali que vai me seduzir, porque se não for eficiente a venda, como já vem sendo feito, o cliente ele vai sentir. Então, assim, o boca a boca do cliente de que deu certo é muito importante. Muito. Então, assim, aí todos os promotores que chegam lá dizem, já tenho, sou fiel e vou pagar aqui o cartãozinho, vou guardar, mas fica para a próxima. Eu digo, não nem venha com papo de princesa, de lindo, de mil maravilha, um arco-íris, de tão colorida a conversa, porque eu sei como que funciona. Deixa aqui seu cartão. E a pessoa no mês seguinte, no final do mês, passa de novo. E aí, pensou em alguma ideia? Pensou em a gente fazer um cadastro? Vamos vender prefeitura vieram esses dias, prefeitura do Crato, que é no Ceará. Eu já morei lá, mas, minha gente, é uma coisa assim... Eu sei que a gente tem capacidade, mas por que a gente não uma faz adaptação. Aqui? É uma adaptação, É uma né? adaptação. Então, assim, pode fazer você perder tempo. É aquela questão do foco no produto. Foco no produto. Um produto mãe, e a gente tem o multiproduto, sim. Mas eu tô com muito isso na cabeça, assim. Ontem mesmo chegou uma promotora dizendo, prefeitura? Aí eu disse, não, eu tô no foco aqui no INSS, meu foco é no INSS, vou dominar aqui. Quando eu estiver dominando com a estrutura sólida, aí a gente passa a fazer um teste. Só FGTS, só prefeitura. Gente, FGTS lá, se eu disser assim na loja, meninas, não vão vender FGTS. O consignado parou em março, não foi? Logo quando a gente voltou na imersão em Porto Alegre, passaram, acho que foi 15 dias. 15 dias. Mister, eu não sofri nada. Eu fiquei louca. Eu não sofri nada. Porque, assim, é como a Ana tá dizendo, a gente tem que ter um produto, que aquele produto ali seja rentável e acreditar nele, estudar ele, dar seu sangue mesmo e aprender. E os outros demais, eles vão pagar os custos, uns vão dar lucro, outros não vão dar. Mas se a gente chegar ali, muda toda a nossa operação, os colaboradores, eles vão ficar doidos. Não vão aprender nada. Já baixa as tecnologias. Aí tem um telefone que é para tecnologia, para um FGTS. Ontem mesmo, na mentoria que eu estava dando, a pessoa disse, olha, uma colega minha veio me dar uma mentoria que eu tinha que ter 10 telefones. Meu marido trabalha em uma determinada operadora, me deu 10 chips. Eu disse, mas tu usa quanto telefone? Ela disse, 4 telefones, cada um com 2 chips, fora o meu. Eu disse, minha gente, não tem necessidade. A falta de informação que as pessoas têm na questão da tecnologia. A mesma coisa é a questão dos produtos, quer abraçar todos os produtos. Porque Tiago também faz vende seguro, né, Tiago? Sim.
Mas Tiago me explicou como que funcionava o seguro, mas eu não me identifiquei. Mas se eu quisesse abraçar o seguro, me identificar, estudar e tudo mais, daria certo também. Mas as pessoas às vezes querem abraçar o mundo e não dá certo. Pegar tudo de uma vez. Não dá. A gente acaba nem fazendo o que a gente tem que fazer da nossa vida pessoal. Isso. Não dá nem só para viver correndo atrás do percentual que te é oferecido, né? É verdade. Normalmente a gente vai acabar sempre... A palavra-chave vai ser sempre o gerente comercial que vai vir nos abordar. Então, um alô aí, licença, viu, Tiago? Um alô para os gerentes comerciais. Vamos dar uma melhorada, vamos saber entender que a gente é pessoas e não números. Viu? Verdade. Um beijo pra vocês. Normalmente o gerente comercial ele vem com aquela ideia só de te oferecer um percentual. Tal produto tá com tal percentual, mas ele não vem com nenhuma informação que seja relevante para poder você acreditar naquele produto e trabalhar com ele. Ele não te resume, nem ele às vezes tem um conhecimento de como está todo aquele o roteiro operacional daquele produto para poder dizer assim, esse produto aqui é fácil de trabalhar. O LOAS foi assinado ontem. Eu cheguei para um gerente comercial e disse, o LOAS foi assinado. Ele disse, não, é fake news. Eu disse, não. Ele disse, é fake news. Eu disse, não é. Vou lhe mostrar agora. Eu mandei lá. Ele disse, foi assinado mesmo. Ou seja... Desatualizado. Cadê a informação? Na mesma hora que tinha acabado de acontecer, todo mundo já estava sabendo. E é algo que, tipo, do grupo que nós participamos, e a gente fica numa situação que a informação chega mais rápido. Chega mais rápido. A gente, o correspondente que tem uma mentalidade de crescimento e quer crescer, tá ali para ajudar um outro, a gente consegue se ajudar mais do que as próprias pessoas que deveriam ter esse posicionamento. Assim, a falta de conhecimento dessas pessoas. Então, acaba que a gente consegue, assim, correr atrás mais, né? E pesquisar mais. E só lembrar também que a gente tem vida pessoal, né? Porque, assim, é uma correria muito grande. Você é mãe, esposa. Sou mãe, tenho 2 filhas. Então, assim, é muito difícil essa questão da divisão do tempo. Mas a gente dá cambalhotas aí, vai se virando e vai dando certo. Bem difícil. É muito difícil. Como é que o celular toca às 6 da manhã? Eu não permito mais, tá? Mas já aconteceu. Mas já aconteceu. Logo no início, se alguém falasse comigo meia-noite, eu dizia, Nayala, eu tenho que responder. Peraí, porque é um cliente. Aí quando eu olhava, era um FGTS 10, 12 mil. Senão, eu tenho que digitar agora, porque quando for de manhã vai estar pago. Então, eu não sabia separar. Então, a importância também, vocês que estão aí assistindo, pega essa dica. Quando a gente começar nosso negócio, a gente tem que separar trabalho, nossa vida pessoal, porque senão acaba a gente trabalhando mais do que dando suporte para nossa família. E nossa família é essencial no nosso negócio. Porque a gente tem que separar o tempo para eles. Tem que separar. A gente tem que ter um tempo de qualidade, senão vai acabar que a gente vai vir aí crise de ansiedade, que a gente sabe que no nosso país é onde mais tem jovens adolescentes, pessoas que são, assim, tem crise. Propensas a isso. Então, a gente tem que sempre ter o nosso tempo de qualidade. Nem que seja assim, não, eu vou dar uma volta num parque e vou voltar para casa. Pronto, aquilo ali já mudou a minha mente. Isso, com certeza. Às vezes, muitas vezes, durante a semana, né, eu digo, meu Deus, eu tô tão agoniada. Tem tanta coisa para resolver. E acaba que muita coisa acumulada, a gente não consegue resolver. Outra, aí vai aparecendo mais pendência de só um minutinho, eu vou sair, vou desapilar, vou tomar um café, vou ver a rua. E quando a gente volta, você já lê, né? Eu já vou dar uma volta, converso com outras pessoas. Eu tenho um costume muito de colocar o telefone de cabeça para baixo. Porque se eu deixar ele virado, eu vejo a notificação, eu faço assim, ó. Eu também. Eu tô assistindo em casa com ela, chegou a notificação, é no grupo da loja, alguma coisa tá errada. Ou quando algum colaborador entra novo, que mandou uma mensagem. Já aconteceu isso, tem uma pessoa que a gente contratou. Ela estava em experiência, ela era uma pessoa muito boa, muito inteligente, um potencial enorme. E eu cheguei em casa assim, Nayali, graças a Deus, a gente encontrou uma pessoa que vai dar certo para crescer com a gente. Foi logo no início. Quando foi de manhã, 5 horas da manhã, veio a notificação da menina. Quando eu olhei, ela dizendo, eu não me identifiquei. Eu vou precisar sair, pronto. Ai, Nayali, será que é isso mesmo, né? Ela disse, não vamos desistir não, que vai dar certo. Mas é pressão. Então, assim, uma dica muito importante é vocês saberem separar o telefone pessoal, o telefone da empresa. Empresa é empresa, você é você. Isso. Porque senão acaba misturando as coisas. A gente não tem uma vida pessoal, assim, sábia, de aproveitar mesmo os frutos, né? E como eu estava dizendo, a gente tem que separar nosso prolabore. E através da nossa empresa a gente realiza sonhos. Eu jamais imaginaria que eu estaria numa imersão em Porto Alegre, ter conhecido vocês. E ainda mais no evento de São Paulo, que eu conheci Yasmin, conheci
a Thaís Pimenta, outras pessoas que são referência no nosso segmento, que assim, eu me emocionei muito quando eu cheguei, eu disse, não, eu tô aqui dentro, então eu vou aprender Com os tudo melhores, com né? os melhores. Não é os medianos, não, é os melhores. Então, assim, a gente tem total livre-arbítrio para dizer isso, que a gente tá aprendendo e crescendo com os melhores. E que no nosso segmento a gente merece muito respeito. De família a cliente, de colaborador a qualquer outra pessoa. O colaborador ele tem que entrar sabendo que ele tá num lugar que vai ser grande. Ele tá em crescimento. Então, Tiago... Pura ascensão, né? Por ascensão. O que é que tu tem aí mais para falar sobre... Uma dica sobre um produto? Uma dica de um produto? Para quem tá começando. Porque senão vai querer Pra quem abraçar tá o mundo. começando, para mim, hoje a visão de um produto é o qual, para quem está iniciando, que não que seja um produto fácil ou difícil. O FGTS realmente ele é um produto que ele vai dar a praticidade para dar, existir dar uma trajetória para quem está iniciando. Ele vai saber, é um produto ao qual ele vai ter uma... É prático e rápido. Prático e rápido. Você vai fazer com que todo o seu... o time que Bem mais remunerado. Sim, o futuro colaborador, ele vai pegar esse produto com facilidade. Então, você vai ter já um produto já de porta de entrada, né? Em seguida, seria o INSS. Após o INSS, depois do INSS você vai ter que trabalhar um pouquinho, porque é bastante... E agora que o Loas voltou, minha Eu sou gente... apaixonada pelo INSS, assim, eu amo. Eu gosto do INSS, mas eu acho que o FGTS é o queridinho. De verdade. Eu sou suspeita a falar, Todos porque se assim, identificam de eu uma iniciei INSS e minha operação sempre foi INSS. FGTS eu ainda tive um pouco de relutância para incluir na operação, por vender na FGTS, os promotores diziam, vende FGTS, eu falei, não, minha onda é INSS. Aí quando eu falei, não, bora FGTS, aí surfamos a onda do FGTS, logo no início, foi o boom do FGTS, e continuamos de INSS, então assim... o se identificar com o produto realmente, né? É da mesma forma que temos outros parceiros que têm uma facilidade enorme de trabalhar com os cartões benefícios, tem outros que têm facilidade com a abertura de conta, cada um consegue se identificar de uma forma, conseguir aplicar também dessa mesma forma. Vende milhões em questão de abertura de conta. E a gente, às vezes, não... Se procrastina. Começa pela gente, porque o colaborador, ele não sabe que tem. Ele só vai saber se tem aquele produto se a gente chegar e falar. Que a nossa missão é essa, né? Capacitar, né? Capacitar os colaboradores. Então, chegou ali, faz uma abertura de conta, no custo, é totalmente gratuito. Então, já é um produto que você pode estar ali tirando para um custo de uma água, de uma luz. A gente sempre faz muito isso, porque tem o produto que é o FGTS, que é o carro-chefe da gente. E uma dica, você vê uma pessoa de farda na rua, pode ter certeza. Esse tem FGTS. Esse tem FGTS. Se ele disser assim, trabalhar há uns 6 anos, pode ter certeza que aí o valor da operação também é muito legal. Se ele passar balançando o crachá, vem cá para conversar. Vem cá, oi, tudo bom? Bom dia. Como é que o senhor tá? Entender a necessidade, né? Já apareceu muito isso. Passar a cliente na rua mesmo assim, olhar e ficar olhando assim pra loja, eu vejo ele falando, vamos tomar um café, vamos sentar, ele chega lá, pergunta o que é que a gente faz. Tem muito cliente ainda que não conhece, né? Não sabe que pode tirar o FGTS, acha que vai perder tudo. A gente sabe que tem o ônus e o bônus, né? Mas a gente sempre procura ali estar ajudando o cliente para transformar o sonho deles. E assim, é muito importante. E o nosso segmento, esses dias, teve uma cliente que ela chegou e disse assim, eu vou tirar esse valor. Eu não queria, mas é para mim montar o meu salão, porque eu quero sair da empresa que eu tô, que eu não me identifico. Então, eu passei tanto tempo, ou seja, ela teve uma visão de se programar para quando tiver X valor, ela ir lá, tirar esse valor e ela ir em busca do sonho dela. Então, essa é a importância da gente se conectar com as pessoas e fazer sentido na vida delas. Porque eu posso dizer que as pessoas que eu já atendi, os meus colaboradores atendem, eles vão voltar mais vezes e vão indicar mais vezes. Porque a gente se conecta com as pessoas. E no outro dia, se não vendeu nada, tá tudo bem. A gente só não pode desistir. Verdade. E ficar na procrastinação. É uma realidade que é cotidiana nossa, que seria justamente isso. É aquele cliente que ele chega para querer realizar um sonho, conseguir fazer um empréstimo para poder fazer aquela cirurgia que alguém está precisando da família ou ele mesmo. Muitas vezes é necessidade mesmo. Dali vai conseguir uma forma de adquirir uma casa própria. Tem várias opções ali que a gente consegue atender. Que e é muito emocionante. Demais. Que é coisa que, dependendo da situação, uma agência de grande porte realmente não vai estar enxergando aquele cliente ali.
Não vai. Não pega no braço como a gente pega. Não pega. E ainda tem pessoas que dizem que o nosso segmento não faz sentido, né? Faz sentido. Não precisaria que a gente existisse. Eu digo que a gente precisa sim existir, porque as agências de bancos de rede, elas não têm uma capacidade de atender a população que é humilde de verdade, que precisa de um crédito que ele é barato, que os juros não é alto, teve a redução dos juros. A gente sofreu bastante, mas beneficiou o cliente, isso também é muito importante. Mas não tem, a gente senta ali, a gente tem um ar-condicionado, tem um cafezinho, tem uma água, tem uma bolacha. Qual banco que uma pessoa física chega e vai ter isso? Verdade. Não tem. Nem jurídica, não tem. A não ser que a gente tenha ali um cartão black, né? Aí a gente ali numa salazinha bem bonitinha. Especial. É especial. Verdade. Mas até a gente chegar a esse momento, a gente sabe que de 100%, 10% da população é que tem esse benefício, o resto não tem. Então, o nosso segmento ele é muito importante e é muito transformador. E você, Ana? Deixa eu dar um exemplo também, Dê. que acontece bastante. Já tem em casos que aquele aposentado ou beneficiário ele tem uma situação de acamado, que às vezes está lá dentro de casa, numa cama, mora em um bairro humilde e a agência não vai lá. Eles fazem com que ele saia dali, ou vá na cadeira de Isso roda, é a ou ele vá importância na do cama. digital, né? Até chegar Isso. justamente imagina, o banco de rede ele faz isso, ele faz com que você vá, pega aquela pessoa que está com dificuldade e vá até a agência. Isso não é comum. No nosso caso, não, a gente vai até eles para justamente A gente poder vai atender. até o cliente, porque a gente precisa ajudar ele. Se Sim. a gente está no nosso mercado só pelo dinheiro, por dinheiro a gente vai entrar e sair de qualquer segmento. Quantas vezes eu, não, questões de saúde, né? Chegava a fechar contrato sem comissão nenhuma para poder ajudar aquela pessoa no momento de uma cirurgia, às vezes era uma situação de um filho que foi preso, e assim a gente vai. Compra de uma Isso, casa, um tendo carro, até- né? Tendo todo aquele custo para poder justamente ajudar alguém, não e deixando de ser feito até dentro da própria agência, indo na casa da pessoa, atendendo ele lá deitado, sabendo o que está precisando para poder ajudar. Não vejo uma outra área que atenda dessa forma, não. Não. E assim, a gente tá também, além da tecnologia, da gente tá no digital, no tráfego, no Instagram, que é essencial em todas as redes sociais, é sempre possível que a gente esteja ali sempre procurando clientes, né? Na rua também é muito importante. Eu lembro que uma certa vez uma das nossas colaboradoras prospectou um cliente e na época era do representante legal, né? Foi logo no início. A mãe não queria deixar que o filho fizesse porque sabia que aquele valor que ele não ia fazer sentido. E a gente tentou ajudou. Aí acabou que até quando a gente soube da situação, a gente ficou muito triste porque eles tiraram o valor, aí compraram uma moto. O sonho de um adolescente, hoje em dia todo mundo tem assim, eu tenho um iPhone, eu quero um iPhone e quero ter uma moto. Foi lá, comprou tudo isso, beleza. Acabou o dinheiro. No dia seguinte, sofreu um acidente. Nem ficou com o telefone, nem ficou com a moto. E ainda passou por cima da ordem da mãe. E a gente se conectou muito, que depois ela foi lá chorando. Querendo, assim, o que é que a gente poderia fazer? E foi mesmo na época que parou, a gente não poderia fazer mais nada. Além de um crédito pessoal, né? E a gente acaba se conectando com as histórias das pessoas, porque elas passam por dificuldades. E a gente se sensibiliza. A gente se sensibiliza e a gente tenta solucionar o problema dessas pessoas. Então, assim, sempre que a gente consegue efetuar ali uma venda para o cliente, entender a real necessidade. Porque a mãe pediu tanto para que ele não fizesse. Ele fez, a gente fez porque ela autorizou e tudo mais, né? Dentro do que era para ter sido feito. Mas, no final das contas, a gente aprendeu uma lição. Que tudo tem que ser com direcionamento de Deus. Tudo, independentemente. Seja qualquer negócio. Se a gente não tiver Deus na nossa vida, a gente não é ninguém. Eu acredito muito nisso. Isso é verdade. Porque, e a gente tem que ter sonhos. Eu não sei vocês, mas eu tenho o meu quadro dos sonhos. Vocês tinham os quadros dos sonhos de vocês? O meu quadro dos sonhos está na minha mente, na Só minha na sua memória. É bem mental. Mas É eu mental, tenho, né? O meu é mental. Eu tenho. Mas eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho... Porque a gente precisa trabalhar em prol disso. E uma das atividades que a gente faz muito na loja estipular metas também, estipular. assim, estipular o período, né? Isso. Tipo, ó, esse ano eu vou concluir, eu vou fechar
com tantas pessoas no call center, ano que vem eu vou fechar com tantas pessoas, eu vou adquirir tal imóvel, eu vou juntar tal valor. Então, acho que a gente tem que ter realmente um foco, um objetivo. Um foco e um objetivo. Apesar da meta ser bem mentalizada, mas é bem nessa ideia mesmo. Realmente. É nessa ideia, né? Tipo, eu sempre defino uma meta anual. Aí vira o ano, já imagino. Tipo, tá ali naquele momento que eu vou pular minhas ondinhas ali, né? Tá lá na praia de Boa Viagem, Thiago, pulando as ondinhas, fazendo o desviando do tubarão e já imaginando o que eu quero fazer para esse próximo ano, o que eu pretendo conquistar ou atingir. Eu trabalho muito dessa forma. Deveria ser no papel. Mas... Eu escrevo uma carta para mim. Ótimo, isso é maravilhoso. Porque eu vou ver ao decorrer do tempo o que eu escrevi, o que eu queria. Então, muitas coisas que eu tenho hoje é porque eu pratiquei, né? Busquei e estudei, fico me dedicando. Abdico de algumas coisas que a gente sabe que a gente precisa de abdicar de alguns nossos momentos para ter o nosso tão sonhado e desejado sucesso. Ter o nosso time que vende milhões. Ano passado, no nosso primeiro ano, a gente vendeu 2 milhões. Minha gente, muito bem. É muito bom, muito maravilhoso. Mas, pessoal, da Quali, um abraço, inclusive. Vocês são referência pra gente. Venderam 106 milhões. Minha gente, o que é 2 milhões? 2 milhões. Assim, é muito gratificante. Então, mas aí a gente começa pequeno. Começa pequeno. E assim, tem muita história. Futuramente você vai assistir. Você vai assistir aqui e vai dizer, poxa, eu vendi só 2 milhões. Hoje eu já faturo tantos milhões. Tantos milhões, tá vendo? Não é nem vender, faturo, né? É importante isso. Então, assim, Ana, obrigada de verdade por você ter vindo aqui, abraçado a ideia junto comigo. Vieram de tão longe, chovendo. A gente sabe que quando a gente se ausenta por 1 hora, 2 horas ali do nosso trabalho, quando a gente volta, nosso WhatsApp tá bombando, né? Parece fofoca, mas não é só de trabalho mesmo que a gente tem que resolver. Agradeço de verdade a Thiago também. Que Deus abençoe vocês. E a gente tá aí, novos projetos. Em novembro vamos... tamo junto. Tamo junto de novo, né? Pra um evento. Não vou falar aqui agora. Mas já tem tudo programadozinho. Sim. Agradeço de verdade. E você aí que tá nos assistindo, que tá começando a empreender no nosso segmento... Pega todos esses insights que a gente falou e coloca em prática. Se tiver alguma dúvida, pode chegar no meu Instagram, no Instagram da Ana, do Thiago. Pode perguntar. Estamos porque à disposição. Às vezes as pessoas querem fazer, querem que aconteça, mas não tem aquela ambição de perguntar. Sim. Então, perguntem, sejam ambiciosos em perguntar. Tem iniciativa, né? E tem iniciativa. Uma simples dica realmente faz mudar o direcionamento de muita gente. Muda. Parabéns, Carol, pela iniciativa. Muito sucesso. Que Deus abençoe. Quero ver muitos podcasts aí. Obrigada. Obrigada, de verdade. E tamo junto, né? Tamo junto. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui no YouTube. Vou passar todas as informações também no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, já se inscrevam. Mandem a equipe de vocês seguirem a gente, viu? Se inscrever e acompanhar. E todo sucesso do mundo pra você que tá iniciando. E em breve tem um lançamento de uma mentoria aí comigo. Então... Já tô soltando nos stories. Já tô indicando aqui. Já tá indicando, né? Então, assim, agradeço muito. Tenham uma ótima semana para vocês que estão nos assistindo. E fiquem com Deus. E tchau, tchau. Até mais.